Você acha que está ansioso aí para a volta do Corinthians no Campeonato Paulista? Você vai ficar ansioso depois desse vídeo. Roda a vinheta! Saudações corintianas. Como assim 5 motivos para acreditar aí nessa virada do Corinthians ainda no Paulistão de 2020? Para você que não lembra, o Corinthians está em terceiro lugar no seu grupo, a 5 pontos de distância da zona de classificação do segundo colocado do grupo, que é o Guarani, e são 6 pontos em disputa, né? Então recuperar aí essa diferença vai dar trabalho, é improvável, mas a gente dá logo 5 motivos aqui nesse vídeo para você acreditar que é impossível. E o que aconteceu aí ao longo desses últimos meses para esses 5 motivos surgirem? Vamos para o primeiro deles, que talvez seja o mais importante. O elenco do Corinthians está reforçado, né? O principal reforço é o Jô. O Jô chega para ser titular absoluto, já foi apresentado, já está treinando lá no Corinthians, treinando com bola, e deve sim ser confirmado pelo Thiago Nunes como titular. Mas tem também o Léo Natel, que está para ser apresentado, também vai ser integrado ao elenco do Thiago Nunes, e muito provavelmente até o dia 22 de julho, que é quando o Campeonato Paulista será retomado, isso já está confirmado, é provável que o Léo Natel até ali já esteja disponível para jogar. Difícil imaginar que o Thiago Nunes já vai escalar o Léo Natel de cara, mas ele fez isso com o Johnny Gonzalez, por exemplo, então quem sabe, né? Mas é fato que o elenco está reforçado, também tem as voltas aí do Sid Clay, agora mais magrinho, e do Ramiro também recuperado ali das dores no joelho, dos problemas no joelho, então muito provavelmente são 2 novos titulares, 2 novos velhos titulares aí que agora estão tinindo para voltar para essa escalação principal do Corinthians. E aí você fala, pô, mas tá, o Corinthians também perdeu jogadores nessa parada, perdeu aí o Pedrinho vendido e o Wagner Love que rescindiu o contrato. Mas verdade seja dita, pelo que o Corinthians do Thiago Nunes vinha trabalhando nos primeiros meses do ano, as saídas do Love e do Pedrinho não mudam muito ali em termos de escalação do Corinthians, né? Segundo motivo aqui para você ficar mais animado, o clima lá no CT Joaquim Grava entre jogadores, comissão técnica e até diretoria deu uma amenizada, né? Por que deu uma amenizada? Tava muito recente ainda aquela questão das saídas do Ralf e do Jadson, que obviamente não pegaram bem num primeiro momento, né? Pela forma como foi conduzida ali, tudo muito abrupto, né? O Thiago Nunes adotou em alguns momentos umas falas com um certo tom de cobrança que não pegou muito bem. Tudo isso ali em meio aos resultados negativos, né? A eliminação na Libertadores, aquela sequência péssima de resultados no Paulista antes da parada do calendário, por causa da pandemia. Junta tudo isso, o clima não estava tão legal. Aí logo que o calendário parou, o Thiago Nunes ainda deu aquela declaração se referindo ao Cifute, falando que estava sucateado, que ele ainda não tinha encontrado ali as condições ideais de trabalho, pensando em interação com categorias de base, com sub-23, até no que diz respeito ao radar ali para possíveis reforços, né, no mercado da bola. Isso não pegou muito bem entre a diretoria. Mas aí, naquela live lá que o André Sanches participou aqui no meu timão, já ficou claro que pelo menos assim, explicitamente, as coisas deram uma acalmada e o clima tá assim um pouco melhor ali para trabalho no CT Joaquim Grava. Foi uma parada que, aquela história, né, o tempo cura. E aí o tempo deu uma amenizada na situação, então está mais tranquilo para trabalho ali nos bastidores do Corinthians, certo? Terceiro motivo aqui para você ficar otimista aí com a volta do Corinthians no Paulistão, uma nova escalação agora consolidada pelo Thiago Nunes. Por que isso? O Thiago Nunes vinha tendo como principal problema, talvez ali antes da parada, o fato de não ter tempo para treinar uma escalação e definir uma escalação, os 11 titulares, né? Talvez os principais exemplos disso sejam a lateral esquerda e as pontas do ataque, né? Na lateral esquerda, os 3 laterais disponíveis no elenco foram titulares em diferentes momentos da temporada até aqui, né? O último foi o Carlos. O Carlos terminou o período pré-paralisação como titular do Corinthians, caso você não lembre, né? O Carlos Augusto. E nas pontas também, uma grande incógnita. O próprio Pedrinho chegou a ter chance ali pela direita, agora não está mais no elenco. O Johnny Gonzalez também foi muito contestado quando já foi lançado de cara titular por ali. Tem o Janderson, tem Everaldo, agora vai ter reforço aí, deve ter mudança até no esquema tático com a chegada do Jô. Então muitas novidades, e aí esse período agora de praticamente um mês só de treino antes da volta do Campeonato Paulista deve sim consolidar uma nova escalação, talvez até um novo esquema tático do Thiago Nunes no Corinthians. O quarto motivo para você ficar otimista, esse envolve o próximo adversário do Corinthians, o primeiro adversário nessa retomada do Campeonato Paulista, que é logo o Palmeiras, o nosso arquirrival. Qual que é o problema lá no Palmeiras? Tá rolando uma espécie de debandada, né? Debandada ali. Debandada? Desmanche? Não. Qual que é o problema lá no Palmeiras, né? Tá rolando uma espécie de desmanche, a começar pelo Dudu, que é o principal jogador do Palmeiras, né? Só isso aí já é uma notícia, no mínimo, interessante
para a torcida do Corinthians. O principal jogador do Palmeiras está de saída, né? Ele que tem todo esse rolo ali envolvendo a mulher dele, denúncia de violência contra a mulher, ele que já é até reincidente nessa situação, tá partindo para o futebol árabe. E aí o Palmeiras perde seu principal jogador, não deve repor esse jogador. Se fizer a reposição, não vai ser agora de imediato. E mais do que isso, o Palmeiras pode até perder outros nomes do elenco. Uma reportagem aí do Globoesporte.com apontou aí pelo menos mais 2 meias minimamente renomados no elenco do Palmeiras que também podem estar de saída, porque estão sendo sondados. E são, curiosamente, 2 jogadores que já foram sondados pelo Corinthians antes de se transferirem para o Palmeiras. Estou falando aqui do Rafael Veiga e do Gustavo Scarpa. Ainda tem o lateral direito Vitor Luiz, que também pode trocar o Palmeiras pelo Botafogo. Então o clima ali em termos de elenco no Palmeiras não está dos melhores. O elenco do Palmeiras, o Luxemburgo ainda não sabe direito o que ele vai ter em mãos no momento da retomada do Paulista, né? Quando for enfrentar o Corinthians. Isso acaba sendo de alguma forma uma vantagem para o Corinthians. E o quinto motivo aqui é a tabela do Campeonato Paulista, né? É a hora de você fazer a sua fezinha, acender uma vela lá para São Jorge. Por que isso? Primeiro, o Corinthians tem que fazer a sua parte, né? Então o Corinthians tem que ganhar do Palmeiras e tem que ganhar do Oeste também. Feito isso, tem que torcer contra o Guarani. Na melhor das hipóteses, o Guarani perde seus 2 jogos. Na pior das hipóteses para o Corinthians, o Guarani tem que empatar um jogo, perder o outro, o Corinthians ainda tem que superar o Guarani no saldo, né? E qual que é a tabela do Guarani? É isso que importa, basicamente, pro Corinthians. O primeiro jogo, você vai falar, pô, ferrou, né? É contra o Botafogo de Ribeirão, que tá na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Você fala, bom, já era, então, o Guarani vai ganhar. Esse é um cenário que era muito provável de você ouvir quando o campeonato tava rolando, porque ali é a mesma situação do Corinthians do campeonato, né? Tava com uma sequência péssima de resultados, se pega o Palmeiras ali, ninguém imaginava que o Corinthians ia conseguir ganhar do Palmeiras. Agora, com a parada, a situação muda. No caso do Guarani contra o Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo pode aí ter aproveitado essa parada para dar aquela esfriada na situação, botar a cabeça no lugar, pensar, ó, ainda dá pra gente escapar, o nosso campeonato agora são 2 jogos, a gente tem que vencer esses 2 jogos. Que isso, bicho, olha a cachorrada aqui. Passado esse primeiro jogo do Guarani contra o Botafogo, né, tomara aí que o Botafogo ganhe ou pelo menos arranque um empate, o último jogo do Guarani é contra o São Paulo do Fernando Diniz, que é considerado aí uma das grandes sensações desse começo de ano no futebol brasileiro, principalmente pelo trabalho mesmo do Diniz. E um dos pontos que também vinha sendo alvo de críticas, assim como o do Thiago Nunes, é que o Diniz não estava tendo muito tempo para trabalhar ali com o elenco do São Paulo. Não estou falando que você tem que torcer pro São Paulo, torcedor corintiano, mas agora com tempo de trabalho ali, a tendência é o São Paulo voltar ainda um pouco melhor, sob o comando do Diniz. Então o São Paulo deve sim ser aí um belo de um favorito contra o Guarani. Ou seja, é possível que o Guarani some sim só um pontinho, ou quem sabe nenhum, nessas 2 últimas rodadas. Aí o Corinthians fazendo sua parte, o Corinthians pode sim se classificar para o mata-mata e aí enfrentar o Red Bull Bragantino nas quartas de final, agora com jogo único, assim como a semifinal, e depois ir de volta só nas finais. Certo? Falei demais aqui. Se você tá otimista, ou pelo menos querendo ficar otimista para essa saideira aí do Corinthians na fase de grupos, quem sabe indo pro mata-mata do Campeonato Paulista, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até a próxima. Vai Corinthians!